Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração, trazer mais uma das minhas perspectivas. Hoje o tema é concílio cósmico, escatológica, energia luz e luz é informação. Aos olhos da integração, somos capazes de despertar nossa essência divina e alcançar um estado de plenitude espiritual. O concílio cósmico está ciente de como as pessoas de hoje estão se questionando sobre o sentido da vida e do futuro, especialmente neste momento em que a vida é tão intensa e complexa. A ciência e a tecnologia atual deram ao homem um grande senso de poder e controle sobre sua própria história e destino coletivo na Terra. O concílio cósmico deseja mostrar como a experiência humana pode ser compreendida em termos de salvação escatológica em Cristo, se propondo a entender o valor, o significado e o sentido do esforço humano na Terra, incluindo as transformações científicas, técnicas e culturais que moldaram a sociedade. O objetivo é iluminar a autoconstrução do homem e do mundo à luz da fé e da esperança escatológica em Cristo. Escatológica é um termo que se refere ao estudo das últimas coisas, como o fim do mundo ou do tempo. Na teologia cristã, escatologia se concentra na compreensão da morte, do juízo final e da vida após a morte. A esperança escatológica se refere à crença na salvação eterna e no cumprimento final do plano divino. Somos espíritos vivendo uma experiência humana e todos temos um plano divino, né? Estamos aqui com o propósito de purificar nossa alma, de trabalhar em nossos encargos, em nossos karmas, né? Em nossa cruz aqui. Cada um tem o seu próprio nível, está no seu próprio processo, de acordo com o seu, né? Com a sua própria consciência, né? A sua jornada. Então é sobre isso. Mas é importante entendermos que somos espíritos vivendo uma experiência humana e que existe, né? Vida após a morte. Então é importante entender isso para que a gente possa trabalhar aqui, no agora, de forma sobrenatural, nessa perspectiva, né? Sobre nos desenvolvermos da melhor forma possível aqui, porque sabemos que teremos uma próxima vida e assim a gente vai ganhando pontos, né? É como se fosse um jogo, um grande jogo espiritual, né? Por isso que existe essa experiência, estamos sendo vigiados, né? Por esse concílio cósmico, né? Que é uma grande reunião, né? O termo concílio cósmico não é um conceito comum ou amplamente reconhecido em qualquer campo específico do conhecimento ou espiritualidade. No entanto, pode ser usado em alguns contextos espirituais para referir-se a uma reunião, né? A um conselho divino que regula e orienta o universo e todos os seres que nele habitam, né? Em algumas correntes espirituais, o concílio cósmico pode ser visto como uma entidade ou um grupo de seres espirituais superiores ascensionados que atuam como governantes e guias para o crescimento e evolução das almas individuais, né? Nossas almas, né? A alma de cada um de nós, é sobre isso. E esse concílio cósmico é regido, né, pela fraternidade branca, né, que são seres de luz evoluídos, ascensionados, né, que expandiram tanto a sua consciência que se tornaram mestres ascensionados. Então é sobre isso, né? Outras interpretações podem incluir a ideia de que todas as formas de vida no universo estão interconectadas e trabalham juntas em harmonia para seguir um propósito maior. Obviamente também, né, se tudo é energia, somos energia, né? E a nossa plataforma energética muito bem trabalhada, vibrando positivamente, obviamente contribui para a elevação positiva do planeta, né? Saindo dessa bolha, dessa onda aí negativa de tanto caos, tanto medo, tanta morte, tanto sofrimento, né? Quanto mais você vibra, você acaba atraindo, infelizmente. É um processo de consciência, não é fácil, é bem difícil e quanto antes começar é melhor. No entanto, é importante destacar que o termo concílio cósmico pode ter significados variados e que sua compreensão depende muito do contexto e das crenças individuais, obviamente. São 7 potências, né? São 7 raios cósmicos, né? Que representam essa fraternidade branca, né? Espiritual, que nos orienta, que nos ajudam, né? Que, enfim,
nesse processo aí de experiência humana que eles estão de olho em tudo, né? Então, quanto mais você tem consciência, mais você consegue captar essas energias sutis, né? São 7 raios, como eu falei, energéticos, né? São 7 mestres ascensionados, são 7 arcanjos, são 7 religiões, são 7 dias da semana, são 7 chakras, são 7 cores que representam as cores dos chakras, né? O número 7 é um número espiritual sagrado que indica o processo de passagem do conhecido para o desconhecido, né? É isso. Para saber qual o seu raio, né, dentro da fraternidade branca, basta somar a data do seu nascimento e procurar, porque o que você procura por você, né? É sobre isso, muito isso. Podemos comparar as 7 potências, né, esses 7 raios energéticos, aos diferentes instrumentos de uma orquestra, né? Uma analogia rápida. Cada um tem o seu próprio som único, né? E características específicas que contribuem para a harmonia musical da peça, né? Da mesma forma, cada potência cósmica, né? Cada raio cósmico traz consigo uma qualidade ou uma energia única que contribui para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Assim como um maestro deve equilibrar e coordenar seus sons, os sons de todos os instrumentos para obter uma música bonita e harmoniosa, nós também devemos equilibrar e integrar as energias das 7 potências cósmicas, né, para alcançar um estado de harmonia espiritual. Você, dentro da sua data de nascimento, vai conseguir identificar qual é o seu raio específico, né? Mas você pode absorver a energia de todos, fazer esse trabalho consciente, consistente, contínuo dentro de todos, né? Até porque o alinhamento energético já está dentro de nós, então a gente só precisa ir trabalhando e desbloqueando, né? E tendo a consciência desses mestres ascensionados, né? A gente acaba absorvendo mais energias ainda sutis. Então é sobre isso, né? É preciso acreditar, gente. Se você não acreditar, nada acontece, né? Independente de qualquer crença ou qualquer filosofia, qualquer método prático, enfim, né? Quando você acredita, você coloca energia, aquilo faz você vibrar e aquilo faz acontecer. Quando estamos sintonizados com todas as potências e raios, afinamos nosso instrumento interior, podendo assim experimentarmos a plenitude do divino em nossas vidas, o que ajuda de forma sobrenatural a seguirmos nossa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual, alinhados, né, com realmente viemos fazer aqui. Né? Não perdemos tempo, né? Já que somos espíritos vivendo a experiência humana, a gente tem o porquê de estar aqui. Então é importante identificar o porquê de estar aqui para evitar os erros, né? E a espiritualidade traz essa visão de amor, de compaixão, né? De respeito. E antes de você oferecer ao outro, você precisa oferecer a você mesmo, né? Então, às vezes a gente acaba se sobrecarregando, entrando nesse sistema cultural e social que acaba nos limitando muito, porque você tem que ser isso, tem que ser aquilo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que se comportar dessa forma, você não pode isso, você não pode aquilo, e aí você vai se podando, você não consegue colocar verdadeiramente a sua essência para fora, né? Por que os outros vão pensar, o que eu posso fazer? Eu não posso, aí é uma série de conflitos internos, muito medo, e aí você acaba travando e não vivendo o sobrenatural, né? O que você veio fazer aqui, porque você não tem força para se libertar, né? Então é sobre isso. As 7 potências cósmicas representam a manifestação de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? É a sua vontade e onipresença. É fogo celeste, é a chama da violência irresistível. Sendo considerado, desde longa data, um instrumento divino, a potência, né? Esses raios cósmicos energéticos simbolizam a bipolaridade, né? De um lado, o poder criador e do outro lado, o poder destruidor. Tudo são escolhas, né? Por isso, precisamos trabalhar em nossas perspectivas, a forma como a gente vai ver, né? Dentro de nós existe um anjinho, um diabinho, né? Dentro de nós tem a energia masculina e a energia feminina, né? Temos habilidades e fragilidades, então precisamos identificar. Só com o autoconhecimento, com o alinhamento energético, né? Com a expansão de consciência, a gente faz esse trabalho de forma incrível. É sobre o domínio das polaridades, equilibrar, né? Nem vibrar muito no negativo, nem vibrar muito no positivo. É sobre você equilibrar, e para você equilibrar de forma consciente, consistente, contínua, você precisa identificá-las, né? E para você identificar, você tem que mergulhar dentro de você para se descobrir, para se conhecer verdadeiramente, né? Porque só você, todas as respostas que cada um de nós precisa já estão dentro de nós, né? Por isso que é importante ouvir o coração,
O coração é o portal, né? A sua alma está em jogo, né? E assim fazer esse trabalho do sistema de aprisionamento do mundo material, né? Que acaba nos condicionando, como eu falei. E aí a gente se liberta, né? É equilibrar as energias para se tornar mestre da própria vida, buscando se conectar cada vez mais com o seu ser espiritual, né? Porque somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então a gente tem um ser espiritual que sabe muito mais do que a gente, né? Então ele pode nos ajudar. Somos espíritos vivendo uma experiência humana. É um treinamento consciente, consistente, contínuo, de autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência nesse processo de elevação de consciência, né? No aqui e agora. Na próxima perspectiva eu vou dar continuidade, pois esse tema aqui ficou muito grande, né? E aí eu vou falar sobre as 7 potências realmente e os mestres ascensionados, né? Energia, luz e luz é informação. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Então bora, não é pessoal, é vibracional, eleva a vibração, né? Mantenha a frequência dos seus pensamentos bem positivos e se blinde. Bebe água, pratica atividades físicas e um beijo enorme no coração. Estamos definitivamente juntos nesse processo. Fica com Deus.